Meu nome é Larissa, e eu fui responsável pela elaboração do projeto de iniciação científica intitulado Planejamento Familiar, Análise do Conhecimento e da Contracepção em Acadêmica de Medicina, e foi orientada pelo Dr. Nenê. O planejamento familiar, ele é direito de todo cidadão brasileiro e dever do Estado. Sabemos que a oferta contínua em planejamento familiar reduz gestações indesejáveis, abortos ilegais e também a mortalidade materna. E sabemos que estudantes de medicina se consideram bem informados sobre contracepção, entretanto, estudos mostram o uso inadequado por este grupo. E sabemos também que pesquisas indicam que existem limitações na educação de saúde reprodutiva nos currículos médicos e também uma maior taxa de infertilidade entre as médicas, reforçando a importância de estudar esse tema. O objetivo geral, ele exatamente diz respeito ao nosso título, e sobre os objetivos específicos está entender a relação do ano de graduação com o entendimento sobre o planejamento familiar, elencar quais são as maiores fontes sobre planejamento, né, com enfoque na influência na graduação na construção desse conhecimento, e analisar a prática dos estudantes em planejamento familiar de acordo com a escolha dos métodos. Essa foi a nossa metodologia. Utilizamos dados de um questionário próprio que foi aprovado por um comitê de ética e pesquisa, né, da Universidade Católica de Brasília, foi preenchido o termo de consentimento livre e esclarecido, e esses foram os instrumentos utilizados para a nossa análise. Metodologia. Existe um espaço amostral de 417 estudantes, sendo que 254 responderam ao nosso formulário. Incluímos mulheres voluntárias que responderam ao termo de consentimento livre e esclarecidos, maiores de idade, e que estejam cursando do primeiro ao sexto ano de medicina na Universidade Católica de Brasília. Excluímos as estudantes que não atendiam aos critérios, formulários duplicados e respostas incompletas, tendo final de 241 estudantes. Sobre o perfil, né, podemos ver uma predominância de meninas heterossexuais que estão namorando com parceria fixa e também vida sexual ativa. Sobre os resultados, a maior parte dos estudantes que responderam ao formulário estavam no primeiro e terceiro ano de graduação. 90,87% sabe ou já ouviu falar sobre planejamento familiar. 43% por aí referiram que não receberam uma quantidade adequada de conhecimento sobre planejamento familiar. E 94% acreditam que a medicina contribui no conhecimento de planejamento familiar. E 77% responderam que o Estado Civil interfere, de fato, no seu planejamento familiar. Sobre os resultados, a maioria das estudantes associaram planejamento familiar com poder de decisão e autonomia reprodutiva e produção de saúde sexual e reprodutiva, além do bem-estar físico e mental. Nessa pergunta, esperava-se que as estudantes selecionassem todas as alternativas. Os métodos mais utilizados pelas estudantes foram o preservativo masculino e a pílula combinada. Grande parte não fazia uso de métodos contraceptivos, mas uma grande parcela também não tinha vida sexual ativa. E 46 ali, estudantes utilizavam o DIU hormonal. Podemos perceber que os métodos de longa duração não foram os preferidos nas escolhas das estudantes. Sobre a análise interferencial entre o que você entende por planejamento familiar e ano de faculdade, nesse caso, foi solicitada a seleção de até 3 alternativas pelo estudante, e algumas respondentes selecionaram 4 ou mais. No caso, a gente optou por uma amostragem a partir de ordenação das alternativas por perguntas aleatórias, então foram selecionados 3, né? E não foram detectadas diferenças significativas entre o ano com que entendemos e com o conceito que entendemos sobre planejamento familiar. Sobre a fonte de informação em relação ao ano de faculdade, percebe-se que a maioria das estudantes que estão no primeiro, quarto e quinto ano tiveram maior fonte sobre planejamento. A faculdade e a escola, já do segundo ano, tiveram 30% com os familiares, né, como maior fonte, e as estudantes do terceiro ano ficaram equilibradas entre faculdade e escola e redes sociais. Sobre a análise, sobre você sabe o que é planejamento familiar e o que é planejamento familiar, nota-se que a maioria dos estudantes que sabem o que é e que não sabem, responderam o tema sendo como promoção de saúde sexual e reprodutiva e bem-estar físico e mental. E percebemos uma associação entre as variáveis conhecimento e entendimento sobre planejamento familiar. Sobre as nossas conclusões. Em concordância ao estudo, a gente pode perceber que a literatura demonstra que estudantes de medicina majoritariamente constituem orientação sexual de heterossexual, com parceria fixa e vida sexual ativa. A maioria acredita ser bem informada sobre contracepção, isso foi confirmado com o nosso estudo. A disciplina de ginecologia, a internet e os amigos são as principais fontes de informação em planejamento familiar. E o preservativo masculino é o método mais utilizado, seguido da pílula anticoncepcional, tanto em estudantes de medicina como na população brasileira. Em discordância ao estudo, encontramos na literatura que estudantes de semestre mais avançados apresentam melhores scores em educação sexual. Ou seja, esperávamos que, no nosso estudo, que estudantes de semestres mais avançados tivessem mais noção sobre tudo, ou seja, esperávamos que marcassem todas as opções sobre o que é planejamento familiar, mas não conseguimos encontrar essa relação, possivelmente devido à quantidade de estudantes, né, de cada ano. E de conclusão, podemos entender que a graduação em medicina é protagonista no conhecimento em planejamento reprodutivo, que o conhecimento em planejamento deve ser valorizado pela graduação, e que é necessária a melhor aplicação desse aprendizado nas escolhas em contracepção, porque, assim como falamos lá no início, a taxa de infertilidade de mulheres médicas é maior, então esperamos uma ideia de utilização de métodos de elongação por mais médicas, né, por mais estudantes de medicina, e a implementação de educação em ações educativas, elas devem promover igualdade de direitos e de decisões em planejamento familiar. Muito obrigada.